Tudo bem com todos? Amém? Tem uma frase que eu tenho, quem sabe seja uma das que eu mais ouvi dentro do ministério, dentro da caminhada com as pessoas, ajudando pessoas, ouvindo pessoas, orando pelas pessoas, visitando pessoas, lidando com os problemas das pessoas. A frase que a gente sempre ouve, que eu sempre ouvi, e tem muito sentido, e faz muito sentido, e nós também falamos isso, quem sabe nas nossas vivências, que diz, só quem passa, sabe. Já ouviram isso? Você não sabe, só quem passa que sabe, só sabe quem passa, não é verdade? E diante de tantas experiências, de tantos aconselhamentos que a gente vai vendo, e essa frase faz sentido, né? Só quem sabe é quem passa, só quem passa sabe. E pensando nessa frase, que tanto tenho ouvido, né, aprendido nas pessoas, com as pessoas, repara certas experiências na vida. Por exemplo, o nascer de novo, o novo nascimento. Como é que se explica isso? A gente pode teologizar, fazer todas as coisas, contar todos os testemunhos, mas aí se aplica a frase, só quem passa, só sabe quem passa. Não tem, como é que você vai explicar? Só quem passa sabe, só quem experimenta isso. Quando eu tento explicar o novo nascimento para as pessoas, a gente vai pegando exemplos, olhando os textos bíblicos, mas essa frase explica, só sabe quem passa. Quando você teve essa experiência de conversão com Cristo Jesus, isso resolve. Você quer ver uma outra coisa dentro das experiências de vida? A prática. Você pode estudar a vida inteira. Na hora que a gente vai para a prática, em qualquer área, qualquer assunto, essa frase vai se aplicar. Só sabe quem passa, só fazendo. Pode ver, gente, qualquer área, né? Você estudou, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso. Aí você vai para o seu trabalho, você vai lidar com práticas, com experiências. Na música, que é a nossa área, a gente vai lá na aula, né, Osmar? Osmar, que é professor de bateria, fazer um marketing aqui, que ele me pagou para isso, eu tenho que fazer, né? Professor excelente para você, como diz o Reginaldo na propaganda da rádio, né? Seja um baterista de qualidade, né? Então, assim, aí você vai na aula, em 20 minutos, mais ou menos, ali, você passa o conteúdo, né? A pessoa dá umas treinadas, o que precisa fazer? Treinar, praticar durante a semana. O aluno faz? Alguns fazem. É isso. Prática. O evangelismo. Como é que é o evangelismo? Só sabe fazendo, gente. Você pode estudar, fazer tudo. A gente tem a escola ministerial, estuda a Bíblia. Passar. Tem uma outra área, falei de duas, né? O nascer de novo, questões de práticas. Você quer ver uma outra área também, que essa frase se aplica muito, só sabe quem passa? Lutas. E essa aperta. Lutas. Na hora que bate a luta, seja ela qual for, aí a gente vai falar assim, agora eu aprendo. Não tem para onde, só sabe quem passa. E as lutas ainda tem dois detalhes, aquilo que é natural, que faz parte da vida, aquilo que vem, e aquilo que às vezes são consequências ou até provocados por outros, né? Quantas violências. Falando em luta, só uns parênteses assim para a gente se atualizar um pouco com a nossa sociedade, que cada vez eu fico mais assustado. A gente tem visto cada coisa absurda. Vi uma reportagem falando de lutas, e aqui lutas provocadas por outros, né, violências. Não sei se vocês viram isso. Um pai, eu ia até trazer vídeo, falei, não merece, não. Um pai abusa de uma filha na UTI. Vocês viram essa reportagem? Eu falo assim, e ainda tem gente que vai me dizer que o ser humano é bom. Né? Linhas filosóficas que vão querer me dizer que o ser humano é bom. Onde é que está a bondade do ser humano, gente? Já não basta ser filha, já não basta ser abuso, né, com a mulher, e já não basta ainda estar numa situação como essa. Coisas absurdas que a gente vê de lutas. Outro exemplo que eu vi, e aqui tema questionador, né? Mas dentro da lei do aborto, do que já foi aprovado no Brasil,
a menina de 10 anos, quem se lembra, isso já faz um tempo já, que eu vi uma reportagem, a menina de 10 anos que foi abusada, né? E ali ia fazer o aborto dentro da lei e precisou fazer escondida em outro estado por perseguição. Já não bastou o abuso, e a violentada ainda tem que ficar escondendo por causa de radicais e de tudo mais. Independente, gente, de questões aqui de divisões, aí, de opiniões, de aborto ou qualquer outra coisa, a questão é uma pessoa abusada, violentada, dentro dos seus direitos, dentro da lei do país, não foi ilegal, teve que sair, fazer escondida. Imagina as marcas que vão ficando nisso. Outra situação que eu vi também foi uma mulher falando, né, do abuso que sofreu, da violência, e a reportagem perguntou para ela, como é que seria sua vida se não tivesse acontecido isso? Ela chora, obviamente, diz, não sei. Estou introduzindo com essas temáticas, porque eu quero falar da parte de lutas, né, dessa área, só sabe quem passa. Você já passou dificuldades, lutas, temos outras coisas que a gente poderia trazer, como a prática, né, as práticas da nossa vida, o nascer de novo, mas eu queria pensar sobre lutas. E falando de lutas, eu quero te chamar para ir lá no livro de Ruth, e nós não vamos falar de Ruth, nós vamos falar de Noemi. Mas lá no livro de Ruth, a gente vai projetar aqui também, porque a gente vai ler alguns textos, né, para entender a sua história. São somente 4 capítulos. Primeiramente, quem era Noemi? Quem era Noemi? Versículo 1 e 2 nos informa isso. Você pode abrir na sua Bíblia. Eu estou abrindo aqui na versão NVI e vamos projetar aqui também. Vamos ler juntos para a gente aprende também lendo a palavra de Deus. 1, 2, 3. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, quem era Noemi? Noemi de Belém de Judá, ou Efrata, né, da tribo de Efraim, para a gente entender, Efraim, o segundo filho de José do Egito. Então, Belém de Judá é a mesma palavra para Efrata, dos efrateus. Então, Noemi era uma descendente da tribo de Efraim, da tribo do segundo filho de José. O texto mostra que ela tinha sua família, seu marido Elimeleque, olha que nome bonito, né? Seus 2 filhos, Malom, eu acho que fala assim, e Quilion. Se você quem tiver precisando de nome, nós temos excelentes nomes para a gente usar, né? E como diz alguns, é nome bíblico, tá? Eu não sei de onde é que o pessoal tira essa ideia que é nome bíblico, né? Porque está na Bíblia, é bíblico. Bíblico é aquilo que é ordenança para fazer. Isso é bíblico, né? É um nome que está na Bíblia, simplesmente. Mas se você gosta disso, ó, então você tem aí Quilion. Esse nome é show de bola, você acha? Quilion, ó, fica até parecendo gringo, né? Esse microfone hoje está meio revoltado comigo. Não quer parar. Então, Malom e Quilion, e o nome Noemi, que é interessante, não está na Bíblia, não está explicado aí, mas o que significa o nome Noemi? Agradável, dedicada. Então, quem era Noemi? Noemi era uma mulher agradável, uma mulher dedicada, tinha uma vida agradável. Mas o que aconteceu com Noemi? A gente viu algumas histórias aqui de coisas que acontecem com as pessoas, e só sabe quem passa. O que aconteceu com Noemi? Versículo 1 que nós lemos ainda diz que na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, a semana passada, a Tânia falou aqui de refugiados, né? O domingo da Igreja Acolhedora. Noemi era uma refugiada, ou mais precisamente, uma pessoa que viveu deslocamento involuntário. Ela se deslocou da sua terra involuntariamente. Então, Noemi se encaixa, né, nesse perfil. O que aconteceu com ela? Precisou se deslocar de sua terra, de Belém de Judá para Moabe. Qual foi a causa? A fome.
A fome. Inclusive as batistas independentes, dessa igreja que você faz parte, né? A origem nossa, né, no Brasil, né, os missionários suecos vieram para evangelizar, em primeiro lugar, os suecos que moravam no sul do país, quando saíram lá da Suécia na época da fome. Então aqui está Noemi, né, vivendo um deslocamento involuntário por causa da fome que aconteceu na sua terra. E assim a gente vê muitas situações de guerras e fomes, e situações onde a pessoa tem que se deslocar involuntariamente. E aí ela passou por um novo deslocamento, quando soube então que na sua terra estava melhor a situação. Versículo 6 diz assim: quando Noemi soube em Moabe, lá em terra estrangeira, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então ela viveu essa experiência de ter que sair da sua terra. Como nós ouvimos semana passada, isso traz também muitas experiências, né? Muitas dificuldades, que uma coisa é você voluntariamente, né, por sua decisão, querer mudar para uma outra terra, que já tem as suas dificuldades também de adaptação. Outra coisa é se deslocar involuntariamente, ou até estar numa condição de refúgio também. Mas aí ela voltou agora para a sua terra, né? Mas voltou de que forma? Versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. O que aconteceu com Noemi? Aconteceu também perdas. Seu marido tinha falecido. E uma viúva naquela época era o quê? Era uma pessoa em vulnerabilidade social. O que aconteceu com Noemi? Perdas. A mulher naquela época não trabalhava, o sustento vinha todo do marido. Mas aqui ainda tinha os 2 filhos. Estavam numa vulnerabilidade social parcial. Perdeu o seu esposo. Só que no versículo 5 nos informa, morreram também Malom e Quilion, o nome que vai colocar nos seus filhos, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Em total vulnerabilidade social. Só sabe quem passa. E uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente está numa dificuldade, numa luta, a luta é tão grande e as coisas nos tomam tanto as nossas forças, que às vezes a gente não consegue olhar para o lado, né? Que a gente já está com tantos dos nossos problemas, e muitas vezes parece, né, que é só com a gente que está acontecendo todo aquele problema, que ninguém mais está passando problema nenhum, luta nenhuma. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo, na gente, né, em cima da gente. Mas a gente olhar aqui para a história de Noemi, essa mulher dedicada, agradável, as coisas que aconteceram na sua vida, realmente não foi fácil. Em total vulnerabilidade social. O que já aconteceu na sua vida? Pensa. Vai deixando aquele filme passar de coisas, de experiências que a gente já vai vivendo, que vai acontecendo. E a gente olha para a palavra de Deus e vê também esses relatos de coisas que têm acontecido com servos, com pessoas que andam com Deus. Ok? Não são com pessoas que não andam com Deus. E aí aconteceu tudo isso com Noemi. Aí a pergunta é: como ficou a sua vida? Como a sua vida se tornou? Contei no início alguns relatos, né, de coisas tão tristes que infelizmente acontecem na sociedade, mas você imagina o que será, né, da vida dessa pessoa para frente, né? Eu até esqueci de citar um caso, né? Uma polêmica aí da nova lei agora do aborto. Vocês viram isso, que depois de 22 semanas, se não me engano, né? Então, se a moça mesmo abusada fizer aborto, ela é mais criminosa do que o abusador. É coisas para a gente parar para pensar, né? Qual é o posicionamento nosso da igreja, que é isso, né? E nós sabemos muito que são posicionamentos de muitos religiosos. Muitas vezes por questões de valores religiosos.
Mas você não olha para a pessoa, não olha para a pessoa do que está passando. Só sabe quem passa. O que aconteceu com Noemi? Vamos entrar nessa história. Versículo 20, vamos ler juntos agora, versículo 1, versículo 20. 1, 2, 3. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Como é que era o significado do nome de Noemi? Agradável, dedicada. De agradável, dedicada, ela está dizendo agora: não me chame mais disso, eu sou uma pessoa amarga. Não quero mais ser cristão, não quero mais fazer parte de igreja nenhuma, não quero mais saber de nada. Não é assim que vem na gente, nas coisas? Não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de namoro, não quero mais saber de nada. Só sabe quem passa. Quem somos nós do lado de cá, né, para julgar e para não entender a situação e não se colocar no lugar da pessoa, a situação da pessoa, e tentar ajudar, né? Tentar ajudar, tentar dar um direcionamento, mas sempre respeitando a dor, a situação em que se encontra a pessoa. Porque aqueles que já passaram, e como a Tânia usou semana passada, não são eles, somos nós. Aqui, quando nós entendemos que nós também somos essas pessoas que passam lutas e dificuldades e fomos agraciados por Deus, como o Jonas colocou no início aqui também, a gente vai poder olhar para o outro não de cima para baixo, mas no seu mesmo nível, ou até abaixando para estender a mão para socorrer, para ser apoio. Não me chamem Noemi, né? Mas Mara. Outra coisa interessante na sua história é quando ela diz, né, que o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. A gente tem essa mania de atribuir as coisas a Deus. É a doutrina da providência ao extremo. A gente acha que a gente está caminhando e aí de repente tropeçou, é porque foi Deus. Né? Deus permitiu, que aí você pega aquele texto bíblico erroneamente, né? Porque não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí as pessoas querem interpretar, porque ela não participa dos estudos, ela não entende, não aprende mais, e elas começam a querer achar que é assim, tudo que acontece foi Deus ou foi o diabo, não tem nada natural, não tem nada que você faz, e aí vai para os extremismos, para a polarização bíblica. Que é bem o quadro social que a gente vive, né, de polarização. Só vai de um lado, só vai do outro. Aí você está indo para a igreja, furou o pneu, é o diabo. Não pode ser que o pneu já estava meio careca e a gente não trocou na hora certa. Não pode ser que tem um buraco lá na pista. Entende? É isso, aí acontece uma coisa ruim, porque Deus me abandonou. A gente joga, tem que achar alguém, né? Não, gente, e às vezes simplesmente luta faz parte da vida. Luta faz parte da vida. Você quer, eu vou dar uma dica excelente, essa você precisa anotar, essa vale mais do que aqueles coaches famosos aí faz. Você quer se livrar de todas as lutas, anota isso. Qualquer coach famoso aí vai perder isso aqui, não te dá essa dica. Eu vou te dar uma dica excelente, infalível agora, para você se livrar de todas as lutas. Você não vai ter nenhuma luta, mas você não vai ter nem dor, nada, nenhum tipo de sofrimento. Você quer se livrar agora? Quer? Sabe como é que é? Hã? Vai para a glória. A glória você não vai ter dor, sofrimento, nada, nem pecado, tentação, nada, e vai viver na presença do Senhor, vai ficar esperando Jesus ainda, olha, reinar. Não seria bom, gente? Hã? Não seria bom não, gente? É verdade ou não é? Então, entenda isso, a vida humana é um lugar de lutas. Só que nós somos seres humanos que creem em Deus. Temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as áreas, enfrentou todas as dificuldades e venceu, e diz, tenha bom ânimo que eu vou te ajudar. É aqui que entra a nossa fé.
é aprender com o mestre como enfrentar essa vida, como enfrentar as coisas dessa vida. Isso é ser cristão. E aí então Noemi ainda não tinha essa visão, ela está lá, ela atribuindo a Deus. Foi Deus que fez isso. Quem sabe alguns aqui também estão dessa forma. Gente, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Tem coisas que nós fazemos que são nossas responsabilidades. Tem coisas que são naturais da vida, ok? E tem coisas que podem sim ter questões espirituais. Simples. Mas que mais? Como se tornou a vida de Noemi ainda? A gente lê o versículo 20, olha o versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor, ela repete agora, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. De mãos cheias eu parti. Quando a gente lê assim, eu gosto de questionar os textos. Por que ela saiu lá de Belém de Judá, de Efrata? O que estava acontecendo lá? Fome, e ela partiu de mãos cheias. Que legal, né? Percebe? A nossa visão fica assim, né? Na hora da dificuldade, a gente se torna ingrato, a gente não vê as coisas. Não, eu estava tão bem, era tudo bem, era mesmo. Se estava de mãos cheias, por que não ficou lá, em Belém de Judá? Mas claro que aconteceu situações terríveis, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos. E ela diz, de mãos cheias eu parti e volto agora de mãos vazias. E é isso que a gente tem que parar e pensar. Eu não sei o momento, as coisas que a gente vive, ou como a gente enfrenta cada situação. Como a sua vida se tornou amarga. De uma pessoa dedicada, passa a fazer as coisas de qualquer jeito. De uma pessoa agradável, vira uma pessoa reclamona, amargurada com tudo, com Deus, com tudo, com os outros. Só que a gente tem que entender os quadros de lutas, e aqui a gente está vendo situações aí normais, naturais, e quando a gente pensa em pessoas que são violentadas, que não é uma luta natural, né? Seja no sentido sexual, mas também a violência, pessoas que enfrentam acidentes, perdem um ente querido por violência. Você imagina como se torna a vida de uma pessoa? E aí vem o nosso reducionismo evangeliquez, né? Não, Deus está contigo, não vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Isso é muito óbvio, muito pouco, gente. Não é assim. Como se torna a vida de uma pessoa. Quem sabe a gente, nos momentos que a gente vive assim, você pode parar para pensar aí, qual será a solução? O que eu vou fazer? Noemi, ela afirmou, não tem mais jeito. Fui de mãos cheias, voltei de mão vazia, minha vida se tornou amarga. Se parasse o livro aqui, a gente ia entender que a vida dela acabou. E muitas pessoas, mesmo dizendo-se cristãs, servindo a Deus, no meio de lutas, a vida dela acaba. A vida dela para. Ela não é mais aquela pessoa dedicada, ela se torna uma pessoa amarga. Ela não é mais aquela pessoa amável, ela se torna amarga. Ela não é mais aquela pessoa que busca a Deus com a mesma intensidade, ela se torna fria no meio de lutas. Porque a luta tem esse poder de nos testar, de nos provar. Ou a gente se chega mais a Deus, ou a gente cresce, se joga mais nas mãos do Senhor, ou a gente se afasta. É uma prova. E a gente vê isso em muitos outros textos, onde nas dificuldades é que a gente está sendo provado. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele foi provado através das lutas e dificuldades. Pode falar. Ela entraria na família de Jesus Cristo e não sabia. Pois é. E às vezes acontece conosco, quando a gente está passando essa situação. Nós vemos a situação, nós não enxergamos o propósito, não confiamos
O Espírito está mandando você adiantar, exatamente. Não, perfeito, percebe? É isso que nos acontece. A gente para ali, a luta nos cega. A gente não olha mais para frente. A gente diz que tudo acabou. E eu gostei que você usou a palavra propósito, você vai entender mais para frente o que eu vou mostrar aqui. Eu não sei, gente, como a gente tem lidado com lutas, dificuldades, ou até o momento que você vive, ou também como nós olhamos para as pessoas, ou tentamos ajudar as pessoas. Eu tenho aprendido muito com isso, né? Como a gente ouvir e olhar para o outro, nos colocar no lugar da pessoa. Deixar muito esses posicionamentos religiosos tão óbvios, tão reducionistas, né? E parar e encarar a realidade do que está acontecendo. E a gente vai passando, a gente vai vendo também, a gente vai aprendendo com as coisas que a gente passa, e às vezes a gente não aprende, por isso a gente não desenvolve. Não desenvolve. Você quer ver um exemplo? Só um exemplo, sair daqui rapidinho, pegar um texto muito conhecido, Romanos 5:3. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, caráter aprovado. Você só é aprovado depois que passa a tribulação, que persevera e você cresce. E aí, sendo aprovado, traz esperança. Você se mantém na fé. Por isso que muitas pessoas, na caminhada de fé, e aí dependendo do que ela ouve também, né, porque tem esse outro problema, ela fica ouvindo outros evangelhos que não são evangelhos, ela aprendeu coisas que não são bíblicas, falando mentiras em nome de Deus, né? E aí ela acha que Deus vai prometer aquilo, ela vive nesse ciclo, né? Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e não é assim que acontecem as coisas. Eu tenho que aprender a passar as situações. Como a Soraya diz, Noemi não enxergava na frente. E nós também não enxergamos, gente, não adianta, nós não sabemos. Quando você está no meio da dificuldade, você só vê aquilo, você não vê luz no fim do túnel, você não sabe o que vai ser lá na frente. Muitas vezes nós não temos forças, mas é aí que está a graça do negócio. É a palavra graça aqui, usando em todos os sentidos, né? A graça do negócio, a graça de Deus sobre nós. Porque é quando a gente é fraco que o Senhor nos mostra e nos ensina a ser fortes. É quando a gente diz não tem jeito que o Senhor nos levanta e nos mostra propósitos, caminhos. Isso é vida cristã autêntica. Então eu quero te convidar a continuar nessa trajetória com Noemi, como Deus a restaurou. Ela não via nada, correto? Muitas vezes essas pessoas que enfrentaram lutas, situações de abusos, violências, perdas, como Noemi viveu, deslocamentos involuntários, imagina famílias no sul, né, que perderam tudo, e não pode nem mais construir lá no mesmo lugar. Como que é isso? E a gente diz, acabou tudo, não tem solução para a minha vida. Enfermidades que a gente vive e não muda e fica naquela situação. Como que Deus agiu? Que ela disse o quê? Foi o Senhor que fez tudo isso comigo, o Senhor me trouxe do nada. Fui de mão cheia, o Senhor me tirou tudo. Na visão dela, Deus estava tirando tudo. Deus trouxe aquele mal na vida dela. Eu sou da seguinte opinião, como eu já falei aqui, tem muito claro para mim aquilo que é parte de Deus, aquilo que pode ser maligno e aquilo que são questões naturais da vida humana. Isso é simples. A última coisa que vou fazer é dizer, foi Deus que fez isso. Mas tá, como que Deus a restaurou? Convido você, versículo 18, capítulo 1, vamos começar a caminhar. No versículo 18 diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ela perdeu o marido e os 2 filhos, correto? As outras noras, ela mesma falou a outra nora, né? Segue seu caminho, mas teve uma nora, e eu não vou enfatizar aqui o papel de Ruth, que foi muito importante também, como nora, né? Ela falou, não, vou ficar com você. Mas olha Deus agindo. Ela encontrou apoio numa pessoa.
No caso ali era a nora. E lembrando que Ruth não era do seu povo, era de outra nação, de outra religião, vamos dizer assim diretamente. De outra religião. Como é que Deus age? Através de pessoas, apoio. Diga para mim de verdade, nas lutas que nós enfrentamos, que você já enfrentou, ou quem sabe está enfrentando, que a gente passou por tudo isso, como Noemi aqui, você não recebeu o apoio de pessoas? E às vezes a gente diz, não, Deus não está comigo, eu não vejo Deus. Às vezes a gente não enxerga devido à dificuldade, mas Deus levantou pessoas com uma palavra para andar ao seu lado. Noemi encontrou apoio em Ruth. Deus levanta pessoas para nos apoiar. Deus levanta pessoas para nos apoiar. Ela encontrou apoio, então, não somente apoio como pessoa, ela encontrou apoio financeiro. Olha a restauração, como Deus restaurou. Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Eu falei antes que Noemi estava numa situação de vulnerabilidade social, viúva sem os 2 filhos ainda. E aí Deus levanta uma pessoa de outra religião, né? Não era diretamente do seu povo, da sua família, era da sua família, mas não era diretamente do seu povo, para apoiá-la, em estar com ela. Eu estou contigo, mas não somente isso, eu vou fazer algo. Já era idosa. Foi a nora que foi lá trabalhar, foi Ruth que foi lá trabalhar, fazer apoio financeiro, levantar recursos. Como que Deus age? Deus age assim, gente, levantando pessoas, levantando apoio financeiro. Você pode olhar, pode refletir que bateu a luta, a dificuldade, você falou assim, está tudo acabado, mas sempre vem provisão. Pode não ser do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer, mas Deus não nos abandona. E mais, versículo 7 do capítulo 2, falando do apoio financeiro dela. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Olha o apoio financeiro que ela recebeu. A mulher foi ralar, foi fazer de tudo. Não, Noemi, eu não vou te deixar. Vamos caminhar. Versículo 3 do capítulo 2. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Como que Deus nos restaura? Com a sua intervenção do céu. Como Deus a restaurou com intervenção do céu. Casualmente, aqui sim que a gente tem que ver os sinais. Você está seguindo, você vê as portas se abrindo, você vê caminhos que Deus está dirigindo. Vai, faça, siga. Porque assim é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é através, você não precisa brigar, você não precisa lutar, você não precisa invejar ninguém. Gente, aquilo que Deus tem, vai abrindo, vai chegando. Pessoas tentam proibir, mas não adianta. Aquilo que Deus tem para a gente vai acontecer, o Senhor vai fazer. A intervenção do céu, casualmente entrou justo na plantação. Essas coisas casuais é que vem a mão de Deus. E é isso que a gente tem que buscar. Senhor, dirige a minha vida, faça a tua vontade. Não me deixa fazer aquilo que é fora da tua vontade. É uma oração que a gente, quem sabe, faz pouco. A gente pede a bênção, a gente pede aquilo, faz aquilo, mas a gente não pede a vontade do Senhor. Me dirija, Senhor. Eu não quero sair fora da sua vontade. Se isso não é do teu agrado, fecha a porta. E aí continua na sua história, versículo 3 que eu estou aqui. Versículo 20 agora, 2:20.
E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Como que Deus a restaurou? Com a intervenção do céu, mas também com recursos naturais. A lei do levirato já existia, gente. Quando a mulher ficava viúva, né, o irmão mais próximo se casava com ela e assim se mantinha. Existia recursos naturais dentro da própria lei. E é interessante que o outro resgatador, que era para ser o primeiro, ele não quis cumprir a sua função. E aí vem Boaz e assume aquela função. Muitas vezes os recursos naturais estão diante de nós e a gente não enxerga. Os talentos, as habilidades, portas que Deus vai mostrando para a gente. Foi assim também através dela. Foi algo natural, isso já existia. Isso era da lei, isso era comum no povo. E aí, o capítulo 4, versículo 17, dentro daquilo que a Soraya comentou. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Como Deus a restaurou, como Deus restaura, transformando problemas em propósitos. A gente diz, e é minha opinião, você pode pensar diferente, que é Deus que tem um propósito. Tudo Deus faz, Deus tem um propósito. Eu particularmente não acho que Deus causa o problema. Eu acho que Deus transforma o problema em propósito. Romanos 8, 28, né? Porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Os problemas são naturais da vida. Para dizer, que Deus que existe na minha vida, e vira um espírito de culpa, um negócio, um peso, uma carga. Eu simplesmente encaro a vida como os problemas que nós já temos aqui. Devido ao pecado humano. Só que aí vem a fé. Eu tenho um Deus que anda comigo, que pega os meus problemas e trabalha neles para criar propósitos na minha vida. Transformando problemas em propósitos. E aí é o que a Soraya, né, já estava mostrando ali para nós. Olha que interessante no texto que a gente está lendo, gente. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. O que ela fez lá quando ela voltou da terra? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E o que as mulheres da vizinhança estão fazendo aqui agora? Celebrando o seu nome. Ela queria dizer: não quero mais isso, apaga tudo de mim, chega, não acabou a minha vida, eu não sou mais isso, eu não sou nada. Pois era naquilo que ela achou, que ela não queria mais, que acabou, que veio o seu nome sendo enraizado e abençoado por Deus. A luta gosta de fazer isso com a gente, né? De tirar a nossa fé, que ela vem testando. Celebrar o seu nome, e Noemi então se torna tataravó do rei Davi. Ela entrou na genealogia de Cristo, né? Na história do povo de Deus. A mulher que não queria mais o seu nome, que não queria mais a sua vida. Deus transforma problemas em propósitos. Não diga que Deus está fazendo problema, gente. Não pense assim. Os problemas existem e alguns deles nós causamos e muitos outros pessoas causam contra nós. Mas mesmo com tudo isso, com qualquer uma dessas categorias, nós temos um Deus que vai trabalhando em cada um desses problemas e gerando propósitos que nos faz crescer e que nos faz ser instrumentos nas suas mãos. Essa mulher que aconteceu tudo isso, voltou desse jeito com a sua vida, é a mulher que Deus levanta e torna tataravó do rei Davi. Que não tinha marido, que não tinha os 2 filhos. Então eu não sei como nós temos lidado com as lutas, com as dificuldades, mas que nós possamos olhar para a palavra de Deus, para essa história bíblica que não está aqui em vão. Só sabe quem passa. Naquilo que você tem passado, se coloque diante do Senhor, pedindo o seu direcionamento. Como agir?
As nossas vontades, as nossas impulsividades vêm, né, de todos os jeitos, mas a gente tem que entender e buscar os direcionamentos do Senhor, para viver a nossa vida, para seguir em frente. E quando nós fazemos isso, a gente vai conseguir enxergar os propósitos, enxergar os direcionamentos do Senhor para as nossas vidas. Amém, gente? Podemos orar então nessa noite? Coloquemos nossas vidas diante do Senhor.